Quero falar pra todo people com essa canção. The only way para o céu é Jesus Cristo, não tem outro não. Eu quero falar pra todo people com essa canção. The only way para o céu é... Meus amados, estamos às 9 da manhã, mais 20 minutinhos, 22 minutinhos. Estamos felizes por mais uma vez Deus nos permitir estarmos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e quero convidar você a participar conosco deste momento de reflexão na palavra de Deus. Amados, nós temos que pensar nesta manhã em alguns textos e eu quero convidar você a, juntamente comigo, ler o texto de Mateus, o capítulo 28, os versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20, nós estaremos iniciando com esses dois textos a nossa reflexão nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus amados, esta é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo para a igreja. É a parte onde nós evangélicos, nós servos do Senhor, entendemos que é a nossa missão, é a lei, é o nosso legado para a obra missionária. Mas existe um aspecto aqui dentro desse contexto que eu gostaria de trabalhar nesta manhã com os amados irmãos, sobretudo na questão da educação cristã. Educação cristã. Se os irmãos levarem em consideração esse texto que nós sabemos de cor, aqui eu li na versão católica, mas você já está acostumado na versão evangélica, onde diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, e eis estarei convosco até o fim do mundo, até os confins da terra. Amados, esta palavra fala em ensinar para as pessoas, para o mundo, aquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado. Ou seja, ensinar para as pessoas as lições de Jesus. Ensinar para as pessoas o quê? Uma educação cristã. Uma educação que tem origem, que tem fonte nas Escrituras Sagradas. É necessário nós pensarmos assim nesta manhã, e eu vou dizer por quê. Nós estamos muito preocupados com o rumo que a sociedade está tomando. É notório que a criminalidade avança, que o pecado ele se alastra, mas nós estamos vendo no seio da sociedade muitas famílias sendo atacadas, destruídas, dilaceradas, e muitas delas chegam para nós, pastores. Acredito que você aí, pastor, também já deve ter sido alcançado por alguma mãe, por algum pai, algum parente desesperado, para ajudar um parente, um filho, alguém da família que está envolvido em situações de morte, de crime, de vício, em problemas já quase, do ponto de vista humano, sem retorno, sem saída. E muitas das vezes, em 90% destes casos,
nós vemos que o simples fato, note bem, de uma família levar os seus filhos à igreja desde cedo, o simples fato de uma família conduzir os seus filhos no ensino da palavra de Deus, já mudaria todo este quadro. Eu sei que nós temos, do ponto de vista sociopolítico, nós temos uma sociedade organizada, onde existem setores que podem contribuir, ajudar em algumas áreas de nossas vidas. Mas esses problemas, eles só chegam em busca da solução quando já estão estourando, quando já estão num nível aonde não se tem mais controle. Você tem o organismo chamado Polícia Militar, que trabalha até do ponto de vista preventivo também, e nisto ela é eficaz do ponto de vista preventivo, mas do ponto de vista repressivo, ela não consegue os seus objetivos na sua totalidade. Por quê? Porque é impossível tratar o enfermo, dar a cura, dar a solução para problemas tão graves como o da violência, o da criminalidade. É impossível. Isso está, de uma certa forma, sem controle. Nós podemos trabalhar para que tenhamos no futuro uma sociedade menos desajustada, uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais segura, uma sociedade mais justa. Podemos ter isso. Mas quando é que nós vamos ter isso? Quando nós observarmos o que Jesus Cristo nos ensinou. Ele disse que nós devemos ensinar a sua palavra. Note que Jesus Cristo, ele não disse que nós deveríamos ir apenas ali no contexto de Jerusalém, apenas nos arredores de Jerusalém, apenas em Decápolis, apenas na Ásia Menor. Não, ele disse, ide por todo o mundo. Jesus Cristo estava dizendo, circule o globo terrestre, percorra todos os países, percorra todas as nações, entre em todas as culturas, fale a minha palavra em todo e qualquer contexto religioso. Jesus Cristo, ele disse que a palavra dele teria primazia, seria edificante. A palavra de Jesus seria pertinente, até em contextos culturais, onde a religiosidade fosse outra, até aonde as pessoas não receberiam aquela palavra dele por conta da sua religiosidade. Mesmo assim, Jesus Cristo disse, vão lá e ensinem a minha palavra. Falem de tudo quanto eu vos tenho falado. Jesus Cristo, com isso, ele objetiva algo. Ele objetiva promover mudança dentro das comunidades. Jesus Cristo não estava ali pensando em aldeias. Jesus Cristo não estava pensando na circunvizinhança de Jerusalém, como eu já falei. Ele pensava em mim. Ele pensava em você, meu amigo, no lugar que você habita, em qualquer parte desse planeta. Jesus está dizendo, o ensino dele é precioso para a tua vida, é precioso para a minha vida. Quantas pessoas têm chegado a mim com seus filhos, ou muitas das vezes para interceder por seus filhos, eu digo, por que você não traz ele para a igreja? Por que você não traz ele logo cedo, desde cedo? As pessoas têm muita resistência. Tem muita resistência em ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. Preferem deixar os filhos à toa. Não tem controle. Uma família desajustada que não senta com os filhos, que não orienta, que não ensina. E, sobretudo, que não usa a palavra de Deus como fundamento, como base, como o melhor ensino. E daí a pouco, adolescentes com 15, 16, 17, 18 anos, estão aí, sabe, no fundo do poço e trazendo consequências gravíssimas para as famílias. Muitos pais chorando, muitas mães chorando, muitas famílias chorando, e são situações que só um milagre de Deus para mudar o quadro. Mas isto faz com que
Se nós pensarmos na educação cristã, ou seja, em ensinar a doutrina cristã para os nossos filhos, nós não veremos isso no seio da nossa família. Nós não veremos os nossos filhos perdidos na prostituição. Nós não veremos os nossos filhos perdidos para a marginalidade, para os marginais da cidade, se envolvendo com crimes, nas drogas, tanto do ponto de vista do contexto do vício, e como também no contexto do tráfico. Nós não veremos, porque os filhos ensinados na educação cristã, na palavra de Deus, eles aprenderão a se desviar naturalmente dessas situações. E nós teremos uma sociedade amanhã, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, muitos jovens que não provarão o cigarro, que não provarão a maconha, que não sabem o gosto, nem o que vem ser o crack, que não usarão nenhum tipo de droga, que não beberão nem ingerirão bebidas alcoólicas, que não estarão envolvidos com nenhuma espécie de ilicitude, que não estarão envolvidos em nenhuma gangue, nenhum ambiente de marginalidade, que não serão corruptos. A gente, inclusive, abrindo aqui um parêntese, a gente fala muito dos políticos, achando que são corruptos, que são, sabe, o nada, a porção mais, digamos assim, impura da sociedade. Não é. Os políticos refletem a própria sociedade. São um espelho da própria sociedade. Se nós temos pessoas na política corruptas, é porque elas já eram quando estavam no nosso meio. Nós tiramos pessoas do nosso meio e o colocamos ali na liderança de alguma área do governo. Mas elas não ficaram corruptas lá. Então, abra-se um parêntese aqui, diga-se de passagem, com honestidade aos bons, existem muitos políticos honestos, muitos políticos dignos do nosso voto e do nosso respeito. Infelizmente, por causa dos maus, o todo fica, de certa forma, prejudicado, pelo menos no que diz respeito à imagem. A imagem fica um pouco danificada. Mas mesmo com políticos corruptos, a imagem, ou seja, os políticos bons não serão corrompidos. Não serão. Nós não seremos corrompidos por causa dos maus. Não. Nós seremos, a nossa imagem pode ser prejudicada. É como tem no meio dos pastores também, nós temos que convir que há também uma imagem, de certa forma, um tanto negativa com lideranças eclesiásticas, tanto no que diz respeito a padres, a pastores. Existem muitas histórias. Mas eu quero dizer que isso não afeta os bons. Mas eu quero dizer para você uma coisa. É que se nós trabalharmos a educação religiosa, a educação cristã, com os nossos filhos, desde a mais tenra idade, se você mãe, se você pai que me escuta, que me vê nesta manhã, se você conduzir os seus filhos para a igreja, se você orientá-los na palavra de Deus, amanhã nós teremos políticos honestos, com certeza. Nós teremos homens e mulheres de Deus que saberão agir com justiça, que saberão com toda certeza, né, agir corretamente em qualquer setor que ele for trabalhar. Então, nós poderemos ter amanhã, quem sabe, uma diminuição da violência, uma diminuição da criminalidade. Nós poderemos ter pessoas que se amam mais, porque o pecado, o aumento do pecado, o aumento da maldade, desta violência exacerbada, isso faz com que o amor esfrie. Isto é previsto, Jesus Cristo já falou, profetizou isso. Com o aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão. Hoje em dia, as pessoas estão amando menos, e isto é preocupante, mas isso se dá, na minha humilde perspectiva, pela falta de investimento que nós fazemos no seio da nossa família. Precisamos investir no culto doméstico, precisamos investir no ensino da palavra de Deus, porque sempre foi assim. Há muitos anos atrás, eu vou mostrar aqui passagens antigas, aonde Deus já recomendava que as crianças
fossem ensinadas na sua lei, na sua palavra. Que as crianças, que os filhos tomassem ciência da sua lei, e isto fosse uma coisa comum, fosse uma prática diária, diuturnamente ensinado. Por isso que nós vemos o povo de Israel, a sua história milenar, né, sendo uma história onde nós vemos o povo que adorava a Deus, que muitas das vezes infringia as leis de Deus, mas que era um povo socialmente educado, era um povo culturalmente instruído, e é um povo ainda hoje que a própria palavra de Deus diz que devemos orar por eles. É um povo que Deus disse: vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Um povo que tem honra, porque leva o nome de Deus como sendo o seu Deus. Então, queridos, nós temos muito que aprender na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar outros textos aqui. E, como eu falei aqui nesse texto inicial, quando Jesus manda para irmos ao mundo todo, pregar o evangelho a toda criatura, nós muitas das vezes nas igrejas, pensando do ponto de vista missionário, nós apenas pensamos em proselitismo. Pensamos que muitas das vezes o que na verdade Jesus quer fazer é apenas um trabalho de salvação. Apenas tirar pessoas do engano religioso, de religiões vãs, de religiões que são mentirosas, de religiões que não conseguem verdadeiramente reconectar o homem com Deus. E a gente pensa apenas que a pregação do evangelho, ela surta apenas este benefício. Não, ela não flui apenas este benefício. A pregação do evangelho também, ela torna o cristão um cidadão melhor. Ela prepara o cidadão também, já para uma vida melhor aqui na terra. Não prepara apenas para ser um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu, sim. Mas Jesus Cristo disse, orando ao Pai, eu não quero que os tires do mundo. Nós temos uma obra a cumprir aqui. E a sociedade precisa ver o nosso antes e o nosso depois. A sociedade precisa ver que antes de Cristo, antes do ensino religioso, antes do ensino cristão, antes do ensino que Jesus nos passou, nós éramos uma pessoa. E a partir de Cristo, a partir do ensino que Cristo nos dá, nós somos pessoas diferentes, transformadas, somos pessoas produtivas, somos pessoas que contribuímos para a sociedade, para uma melhoria de qualidade de vida, somos pessoas que contribuímos para o bem. Tanto é que a própria sociedade reconhece que os evangélicos são um povo de bem dentro das cidades. Os evangélicos são referência. Em toda cidade que você for, vocês vão ver que os evangélicos, os índices de criminalidade envolvendo evangélicos, se não chegar a zero, mas pontua ali os menores índices. Isso eu digo com propriedade porque é na minha área. E eu quero dizer para você que é raro quando se vai para uma ocorrência policial envolvendo evangélicos. Não estou aqui falando de ser melhor ou de ser pior do que ninguém. Não estamos querendo dizer que somos melhores do que ninguém. Somos todos iguais do ponto de vista do nosso tamanho para com Deus. Mas queremos dizer que quando nós usamos a palavra de Deus como base, como fundamento, nós não apenas somos salvos, nós não apenas resolvemos o problema da nossa alma, nós não apenas resolvemos o problema da condenação eterna, mas nós resolvemos todo o contexto da nossa mudança. A nossa mudança, ela é tanto no corpo, na alma, quanto no espírito. Nós também passamos a ser pessoas melhores na sociedade. E a sociedade percebe isso. A sociedade vê isso. Por isso que Cristo deseja que nós tenhamos vida longa. Deus deseja que nós vivamos muito na terra. Porque os nossos frutos são bons. São frutos pacíficos. As nossas contribuições, elas são positivas na sociedade. Por isso, irmãos, por isso, amigos, você que me escuta, você que me vê pela internet, é importante a nossa contribuição. E a base e o fundamento é a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo queria muito que nós levássemos os seus ensinos a todas as nações, a todas as cidades, a todos os países, e por que não dizer,
a todas as pessoas, porque Jesus nunca fez, Deus nunca fez acepção de pessoas. Todas as pessoas, independentemente de onde nasceram, de sua cultura, de sua religião, da cor da sua pele, da língua que fala, do dinheiro que tem no banco, independentemente de tudo isso, Jesus sabia que essas pessoas precisavam de viver sob os seus ensinos, sob a égide da palavra de Deus. Deus precisa de que você atente para a palavra de Deus. Meus queridos, a palavra de Deus concernente à educação dos filhos, ela é muito antiga. Eu preparei um texto aqui para nós refletirmos, lá em Deuteronômio, lá no iniciozinho da Bíblia. Você que tem Bíblia aí, eu estou inclusive aqui, como já disse, com a Bíblia católica aqui, em homenagem aos nossos irmãos católicos que nos ouvem, que nos veem. No capítulo 31 da Palavra de Deus, edição pastoral da Bíblia Sagrada aqui, a Bíblia Católica, o capítulo 31, versículo 12, diz assim, o versículo 12: reúna todo o povo, homens, mulheres, crianças e os imigrantes que estão em suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer a Jeová, o Deus de vocês, e coloquem em prática todas as palavras desta lei. Você está vendo, meu querido? Como é uma coisa antiga, como é uma coisa que, desde o princípio, Deus, na sua sabedoria, Deus na sua grandeza, na sua onisciência, Ele já percebia que a sua palavra, a sua lei, era suficiente, era necessária para a vida de todos. Olha, o texto que nós lemos faz referência a todo o povo. Reúna todo o povo, homens, mulheres, crianças, jovens, e até os imigrantes, pessoas de fora, estrangeiros, que porventura estejam dentro das nossas terras, que muitas das vezes a gente quer até abrir um parênteses aqui, às vezes a gente está com visita em casa. Note bem o que eu vou dizer para você. Recebemos uma visita de pessoas que não são evangélicas, isso aí é mais para nós evangélicos, e aí chega a hora do culto, né? Aí o que é que você faz? Você deixa de ir para o culto, porque está com a casa com visita, né? Mas aqui a palavra de Deus diz, não, pegue a visita e leve para o culto. Pregue a visita e diga, vamos lá ouvir a lei de Deus, ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas para mim e para você, meu irmão. É para os visitantes. A palavra de Deus são para os visitantes, são para aquelas pessoas que chegam na nossa casa, são para os nossos amigos, nossos familiares, mesmo que eles não comunguem dessa mesma fé que nós, mas nós precisamos convidá-los, nós precisamos orientá-los, instruí-los, a que recebam a lei do Senhor, a que ouçam. E diz o texto aqui, que nós lemos, para que eles aprendam a temer a Deus. Mesmo que as pessoas não queiram ou não entendam que precisam desse temor, mas elas precisam aprender, e é obrigação nossa. A palavra de Deus diz aqui, reúna todo o povo. Nós precisamos, meus amados, trazer esta sociedade de São Mamede a qualquer lugar onde você está. Nós precisamos reunir as pessoas, jovens, crianças, adultos, idosos. Nós precisamos reunir o povo para que eles possam aprender, através do ensino bíblico, a temer a Deus. Se as pessoas aprenderem a temer a Deus, hoje, elas não precisam, e nem você precisará, temer a polícia amanhã. Tem muito jovem hoje se escondendo da polícia.
Sabe por quê? Porque se escondeu de Deus no começo. Se escondeu de Deus. Não quis ir para a igreja. Não quis aprender a temer a Deus. Não quis aprender a lei de Deus. E tem mais um texto. Nesse mesmo texto aqui, tem muitas lições nesse texto. Esse texto aqui também diz: para que aprendam a temer a Deus e coloquem em prática todas as palavras desta lei. Não é apenas temer a Deus, mas colocar em prática. Você veja que isso tem harmonia com o que Jesus Cristo vai dizer, sabe? Quase 1000 e tantos anos depois, Jesus Cristo vai dizer, né, que devemos ir para o mundo todo. Olha que Deus dizendo: reúna todo o povo, para que eles temam a Deus. Ensine eles as minhas leis. Ensine eles a colocarem em prática. Jesus vai dizer a mesma coisa. Vá a todas as nações, só que de uma maneira diferente, ao invés de trazer para perto de si, aqui Jesus está enviando para as pessoas. É aquele princípio: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Já que as pessoas estão com dificuldade de serem reunidas, de vir para a reunião onde a lei do Senhor está sendo ensinada, onde está sendo doutrinada, Jesus Cristo abrangeu ainda mais as possibilidades do alcance da sua lei, da sua palavra, e disse: agora vão. E pegou a igreja e enviou aos 4 cantos deste mundo, deste planeta, para que a sua palavra ela não tivesse mais obstáculo algum, para que o ser humano algum na face da terra pudesse ficar sem ter o conhecimento desta preciosa palavra, deste precioso ensino, que, como eu costumo dizer, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, segundo está escrito no Salmo 119, no verso 105. A importância, a grandeza desta palavra. Então você, mãe, você, pai, talvez você hoje não consiga mais recuperar o seu filho. Você não, porque não tem conselho mais que você dê que possa mudar o quadro. Só a intervenção divina. Os conselhos deveriam ser dados no início da caminhada daquela criança. Mas você, de certa forma, negligenciou, não levou seu filho para a igreja. Foi preconceituoso. Ah, os crentes. Eu não quero meu filho sendo crente. Eu não quero que vocês... E você, com isso, hoje, está chorando. Quantas mães estão vindo hoje buscar os pastores, buscar as igrejas, para orar pelos seus filhos? Porque estão presos, porque estão no crime, porque estão na prostituição. E nós oramos. Pode trazer que nós oramos. Nós vamos orar. E Deus vai libertar. Porque, como eu já disse também, a palavra de Deus diz, não é apenas para a criança. É para o jovem, é para o adulto, é para o idoso. Se a pessoa não teve acesso a esta palavra na infância, ele vai sofrer consequências amanhã, não resta dúvida. Mas isso também não impede dele ser alcançado pela palavra de Deus. Então o jovem, mesmo nas drogas, mesmo na vida errada, se ele tiver acesso, se ele tiver contato com a palavra de Deus, ele pode ainda ser transformado. O homem, a mulher, 30, 40 anos, 50 anos, não importa a idade, na situação que ele estiver ainda, o quadro pode ser revertido, mas se ele aprender, segundo a palavra, a temer a Deus, se ele aprender, segundo a palavra, a colocar esta lei em prática, porque esta lei não é a lei civil, não é a Constituição brasileira, esta lei não é o Código Penal brasileiro, esta lei é a lei de Deus. São princípios e regras, não para livrar você de ser condenado, aqui de ser preso, mas para transformar você num cidadão justo, um cidadão que vai andar de cabeça erguida, que não vai precisar se esconder da polícia, um cidadão que não vai ser atingido por nenhuma lei da sociedade, porque vai ser um cidadão correto, honesto, pagador das suas contas, que anda com justiça, que anda com equidade, que cuide das suas obrigações, uma pessoa de valor. É isso que Deus quer também para a sua vida. Deus quer salvar você, Deus quer perdoar os seus pecados, quer sim, e vai, e pode, mas Ele quer também transformar a tua família, Ele quer também transformar a tua história, mas é preciso que você ponha em prática. Tiago,
o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, lá na sua carta, na sua epístola, ele diz: e sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É necessário também que coloquemos em prática aquilo que aprendemos. Eu quero ainda deixar 2 versos que estão no livro de Provérbios, que contribuirão com certeza nesta nossa reflexão nesta manhã, pensando a respeito da educação cristã. Educação cristã é fundamental e aplicada desde cedo vai solucionar todos os problemas que nós vemos por aí. Se nós aplicarmos desde cedo nas nossas crianças, nós não veremos o que nós estamos vendo por aí. Capítulo 6 de Provérbios. Você que tem Bíblia em casa, possa abrir e compartilhar conosco desta verdade inefável. Diz assim a palavra do Senhor, o capítulo é o 6, o versículo 22 e o versículo 21 e 22, aliás. Começando a partir do versículo 20. Meu filho, guarde os preceitos de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Conserve-os sempre vivos na memória e amarre-os no pescoço. Deste modo, quando você caminhar, eles o guiarão. Quando você descansar, eles o guardarão. E quando você despertar, eles falarão por você. Filho, você que me escuta nesta manhã, ouça os conselhos do teu pai, ouça os conselhos da tua mãe. E aí algum filho pode até dizer nesta manhã, mas qual foi o conselho que ele me deu? Porque tem muitos pais que já negligenciaram os conselhos, os princípios da palavra de Deus desde cedo. Mas verdadeiramente a palavra de Deus está dizendo que nós devemos aconselhar, ou seja, doutrinar, ensinar, exortar os nossos filhos na palavra. E os filhos devem ter esses conselhos, essas exortações, como sendo princípios para uma vida inteira. A palavra de Deus até usa uma metáfora aqui. Diz assim, amarre esses ensinos no pescoço, para que você não se esqueça. Amarre esses princípios no pescoço, filho, para que você não venha sofrer amanhã. Então, meus amados irmãos, é maravilhoso quando nós pensamos na palavra de Deus, vendo esse poder grandioso que ele tem, transformador, modificador para a estrutura humana. São princípios que não apenas deliberam em questões religiosas, mas são princípios que, aplicados à vida, transformam pessoas sem estrutura alguma em pessoas de sucesso, em pessoas dignas, em pessoas honestas, em pessoas de boa reputação. Ainda no livro de Provérbios, o capítulo 4, para nós finalizarmos, eu queria deixar para você nesta manhã o versículo de número 10, que diz assim, meu filho, escute e receba os meus conselhos, e eles multiplicarão os anos de tua vida. A palavra de Deus está dizendo para nós nesta manhã, se nós encararmos que é Deus falando conosco, escute, meu filho, escute os meus conselhos. Os conselhos de Deus estão aqui, olha, nesta palavra. Aqui estão os conselhos de Deus, os seus preceitos, as suas regras, a sua lei. Deus está dizendo para nós nesta manhã, filho, escuta. Sabe o que é que isso vai provocar em você? Dentre tantos benefícios, dentre tantas coisas, isso vai dar a você muitos anos de vida. Multiplicarão os anos de vida. Eu vejo tantas pessoas na televisão gastando dinheiro em fortunas, em rejuvenescimento. Mulheres com 50 anos que querem viver mais do que isso e aparentar que são mais novas. Era como se fosse uma busca
ainda hoje é uma busca, aquela, como é que eu posso dizer, a fonte da vida, a fonte da longevidade. O segredo é de se viver muito na terra. Ah, quantas pessoas pagariam caro se descobrissem este segredo? E este segredo eu estou revelando para você nesta manhã de graça. Sabe o que é que vai fazer multiplicar os teus dias? É você viver conforme a palavra de Deus orienta, como a palavra de Deus recomenda. Por quê? Porque os nossos frutos são bons. E Deus quer que nosso fruto permaneça. Somos luz, iluminando essa terra. Nós somos sal, nós somos luz. Nós damos um sabor a este mundo. Por que Deus haveria de nos tirar rapidamente, bruscamente? Como? Deus tem prazer em ter o seu povo brilhando aqui nesta terra. Deus tem prazer em ver esse povo dando sabor a este mundo corrompido, a este mundo no lamaçal do pecado. Nós é que damos o sabor. Então Deus tem prazer em manter você por muito tempo aqui. Quer ter longuras de dias, quer viver muitos anos. Viva em obediência à palavra de Deus. Quantos jovens estão sendo destruídos? Na minha profissão eu vejo muitas vidas destruídas. Jovens que não completam 20 anos, jovens que não completam 25 anos, são exterminados, são eliminados como animais. Se você olhar na internet, você vai ver as mortes como são, mortes terríveis. Por jovens que não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido aos ensinos da palavra de Deus, não querem viver sob os preceitos da palavra de Deus e têm a sua longevidade interrompida. Vivem pouco, vivem pessimamente, vivem como animais, vivem escondidos, vivem uma vida indigna de ser vivida. Não é a vida que Deus preparou para nenhum de nós. Então, por isso que nesta manhã, valorize a educação cristã. Você, a partir de hoje, modifique a sua visão a respeito dos ensinos de Jesus. Eles têm valores eternos, têm valores positivos, não apenas para a nossa vida na glória, mas também para a nossa vivência aqui neste planeta, na sociedade. Aplique na tua vida, creia, reúna as pessoas, multiplique os ensinos da palavra de Deus e nós teremos uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor amanhã. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado a todos nesta manhã, em nome de Jesus.